Muito bem, a partir de agora estamos ao vivo e a cores, já aqui pelas nossas redes sociais. Você está vendo aí ao meu lado o nosso teólogo Lamartine. Hoje não teremos a presença para lá de especial também, que é do nosso professor Jonas, mas vamos tentar, eu e Lamartine, levar para você um pingo a mais de cultura no dia de hoje. Hoje é 11 de abril, né? E tem uma série de fatores que a gente precisava estar conversando, que não dá tempo de falar em uma hora de live, né? Nós temos aí aproximadamente uma hora de live, né? A gente determinou esse tempo para não ficar muito extenso, né? Porque as conversas, inclusive a psicologia diz que a gente tem de 10 a 15 minutos que a gente consegue focar e prestar atenção em alguma coisa, então não adianta a gente se alongar aqui nas nossas conversas, né? Porque as pessoas não teriam, né, condições de acompanhar atentamente tudo o que é proposto aqui. Diante daquilo que vem acontecendo no mundo, né, que são muitas crises, eu falava aqui em off com Lamartine, né, a gente tem muitas crises acontecendo, nós estamos vivendo aqui todas as características de uma quebra de paradigma. Nós estamos prestes a quebrar o modelo atual que nós estamos vivendo. Lógico que é um pensamento desse mero pensador, do professor João Carlos, com o qual você ouve agora, né? Mas que os traços dizem que a gente está próximo, devemos quebrar esse paradigma e o próximo paradigma, o próximo modelo de organização social e política, os próximos princípios de sociedade, só Deus saberá. Não, brincadeira. Nós teremos que descobrir qual é, né? Ainda não saberemos, né? Mas o fato é que o mundo está em crise. Crise ética, crise hídrica, que nós comentávamos aqui com o Lamartine, né? Crise política, né? E isso a gente tem percebido, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma extrema-direita, que eu nem gosto de chamar de extrema-direita, eu acho que é uma direita conservadora, né? Em certa medida fundamentalista, né? Em certa medida até fundamentalista, porque tudo ela quer colocar no colo de Deus e inclusive a exploração, a tortura, a misoginia, né? Tudo teria vindo de Deus. E tenta, inclusive, vincular ao texto bíblico. Então, a gente tem isso aqui no Brasil. Se houvesse um pouco de consciência de classe, um pouco de consciência política, esse grupo não mais assumiria cargo e função nenhuma no Brasil, em função do desastre que foi, do infame que foi as tomadas de decisões, as políticas dos últimos anos. E no mundo a gente vê aí claramente, abertamente, né, as ações e os discursos unilaterais e dentro de um conceito lá do final do século XIX, que é um conceito antigo, mas que no final do século XIX ganhou vulto, assim, que é as ações imperialistas no planeta, né, que gerou o tal chamado neocolonialismo, ou a exploração, né, a exploração do continente africano, principalmente o continente africano, e envolvendo a Índia e outras regiões, né? Então, diante disso, queria passar para o Lamartine para ele vir com a sua teologia, com a sua antropologia, com a sua história, né? Para que ele também possa estar organizando as suas ideias diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando nesse momento a nível nacional, internacional, né? O impacto, né, que isso tem causado na economia do mundo, provocando miséria, provocando aumento no custo de vida das pessoas, né? Por um mero interesse, né, de um grupinho
que não chega a 1% da população brasileira, o restante paga um preço caro, inclusive muitos com a vida. Se a gente olhar ali na região do Oriente Médio, né, aquele povo ali nunca teve sossego, porque quando não é o imperialismo norte-americano assustando eles, jogando bombas sobre eles, são países ligados à OTAN. Né? Então, a história revela isso, a exploração, o terrorismo, acho que essa é uma expressão, Lamartine, bastante forte, mas que cabe bem aí. O terrorismo, os maiores terroristas do planeta Terra estão, sem dúvida nenhuma, ligados à OTAN e o imperialismo no planeta. E já falei demais, né? Vamos passar aí para o colega, nobre colega, mestre Lamartine, seja bem-vindo, bom dia, bom dia. Olá, João, bom dia para você, um abraço a todas e todas que vão nos acompanhar, depois vão visualizar a nossa prosa. É um prazer, mais uma vez, nesse sábado, estarmos juntos. Jonas está ausente hoje, vamos conversar um pouco sobre essa proposta que você traz. Nós temos a mania, João, de pessoalizar todas as questões existenciais, como se fosse a partir de um indivíduo e ele transfere para outro indivíduo. A construção desse sistema, ele é extremamente estratégico, é muito bem pensado, é muito bem ideologizado, montado para cair sob medida na cabeça das pessoas. Numa sociedade em perene crise como é o neoliberalismo, e quando ele está para corroer, para ele se desmontar, ele sempre cria uma estratégia. O Salvador, Todo-Poderoso. Nos últimos 12 anos, nós estamos vivendo sob a égide do trumpismo. O trumpismo é um pensamento que nasce lá no século XIX, com a ideia dos Estados Unidos de se apossar de toda a América Latina e depois, do século XX, controlar o fluxo econômico e o movimento da vida toda na Europa e em parte do Oriente. O trumpismo ele é não apenas o comportamento, né, de um louco, de um demente, de um psicopata, mas ele é um fenômeno histórico que ele vai transmutando em identidades pessoalizadas. Foi Hitler, foi Mussolini, agora é Trump. E seus seguidores. No Brasil é o bolsonarismo. Você falava antes, no início da conversa, que você não queria falar sobre extrema-direita. Mas nós temos no Brasil uma das extrema-direitas mais violentas do planeta. Ela tem uma força e ela tem uma equivalência a qualquer organização de extrema-direita da Europa e de dentro dos Estados Unidos. Ela tem um poder muito grande, porque ela tem uma estrutura maldosa que funciona a ela. E como que ela constrói essa subliminaridade que se aposta das pessoas? A semana passada, não sei se você viu, a Rede Globo de televisão, através do seu canal Globo News, jogou no ar um PowerPoint. Eles são especialistas em PowerPoint, né? Eles não têm certeza de nada, mas têm convicção de tudo. Em que eles vinculavam a imagem do Lula e do Partido dos Trabalhadores à questão do Banco Master. Houve uma reação muito forte e eles retiraram isso do ar e o assunto morreu. E lá dentro da Rede Globo, eles foram escolhendo o coitado do coitadinho para eles expurgarem de dentro da emissora. Porque aquilo pegou muito mal e as pessoas falam, mas como que a Rede Globo faz isso? A Rede Globo faz isso porque isso faz parte de uma estratégia de disseminação de identidade, disseminação de preceito. Ou seja, você joga um preceito na população, ele ganha espaço, ele vai girando como uma bola de neve. Começa tão pequenininho, depois vai virando uma bola de neve. A gente vê de 2014 a 2018 o que foi aquele negócio do cano de esgoto no Jornal Nacional, soltando dinheiro.
Aquilo foi uma bola, começou por uma experiência, deu certo e foi ganhando corpo e virou uma monstruosidade. O fascismo, ele age dessa maneira. O capitalismo, o neoliberalismo, ele não se aposta da pessoa a partir do colegiado. Ele se aposta do indivíduo. Um indivíduo seduz o outro, o indivíduo seduz o outro. Ou seja, é uma forma que eles têm de juntar aqueles que não têm opinião, aqueles que não têm razão cognitiva, aqueles que não conseguem se identificar socialmente com os aspectos ideológicos e cria uma grande massa solta na sociedade que se tornam extremamente violentos porque eles não ouvem. Eles agem segundo orientações. Eles simulam, compartilham, interpretam situações que são criadas especificamente para esse grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que ter muita tranquilidade, porque às vezes nós simplesmente definimos que é um sujeito que é o culpado. A estrela é um só. A estrela é, hoje, no momento, o presidente da Hungria, à frente de tudo, o presidente dos Estados Unidos, a primeira-ministra italiana, e no Brasil, o bolsonarismo. Esse quadripé, eles são a estrutura da leitura neofascista do século XXI. E ela se sustenta dessa maneira, ameaçando, intimidando, construindo inverdades que se tornam verdades. É dessa maneira que eles trabalham. Se nós tivéssemos a sociedade condicionada a interpretar essa realidade, como elas são construídas, elas não existiriam. Mas nós não temos uma sociedade que lê o ecossistema, que lê como isso se tornou possível. Porque quanto mais fraca é a sociedade, mais aderente a qualquer tipo de violência ela é, mais suscetível a toda forma de violência ela é. Então, é dessa maneira que nasce o trumpismo, nasceu Hitler, nasceu as ditaduras da Europa no século passado, deu o golpe militar de 64 no Brasil, espalhou golpes militares pela América toda. Então, essa realidade é a forma com que cativam os alheios à realidade. E é uma forma que o neoliberalismo tem de se impor. Oferece soluções para corrigir erros, para, hipoteticamente, corrigir injustiças e praticar toda forma de injustiça. Mas essa injustiça, na perspectiva dos acolhedores dessa mensagem, é uma justiça até divina, porque eliminar o outro faz parte da praxis desse grupo. Então, nessa perspectiva do mundo hoje, o trumpismo ele é nada mais, nada menos do que uma ideia de como o neoliberalismo desmonta a sociedade para ela ter controle. Quando começa a surgir uma possibilidade de governança democrática, participativa, ampliada, eles desmontam isso daí. Vou dar um exemplo também, agora muito importante. Todo mundo sabe que o Trump está envolvido numa série de problemas com o Epstein, de pedofilia, de estupro de vulnerável, de crianças, até assassinato. Mas, enquanto isso, ele destrói a Palestina, ele destrói agora o Líbano, tentou destruir o Irã e foi derrotado, mas ele quer destruir para esconder o que ele vive internamente. Ou seja, eles usam da violência externa para mostrar um superpoder que imaginam ter a partir dos mais fracos, porque quando é igual a igual, eles não têm força para enfrentar, e aí eles se escondem do seu mundo. E esse imaginário de que eu batendo no mais fraco eu sou importante é o que alimenta esse tipo de comportamento, João. Alimenta esse tipo de cultura. Bater no Líbano, onde é um povo que não tem arma, é um povo que trabalha, vive a sua vida lá. Bater no povo, assassinar o povo de Gaza, da Palestina, é uma coisa. Enfrentar o Irã é outra coisa. E aí eles desistem, não é verdade? Aí eles querem acordo, eles querem diálogo, eles querem fazer com que, se não conseguiram pelas armas, subjugar pelo argumento. Só que agora, lá dentro, eles não têm mais argumento, porque o fluxo estrutural da energia
e ela é 90% da Europa, do petróleo que sai do Oriente, passa por dentro de território iraniano. E lá foi bloqueado. E isso está causando um caos muito grande. Na Europa já está, os países estão todos praticamente paralisados. No Brasil ainda não chegou, porque nós temos alguma força energética nesse sentido ainda. Então, João, o que nós precisamos entender é que a ação deles é feita estruturalmente para capturar pessoas inocentes, pessoas frágeis e pessoas que acreditam na supremacia branca, na supremacia e no direito do branco fazer tudo o que quer contra outras etnias. É isso, João. Muito bem. Então, reforçando alguns pontos que o Lamartine trouxe, né? Dizer que isso que chamaram de imperialismo, sempre focado na supremacia branca, na extrema-direita, né? Porque tem uma direita que dá para dialogar, por isso chama de uma extrema-direita, que o diálogo é impossível, porque as pautas que eles defendem são sempre criminosas, infames. Por isso que não dá para discutir. Porque as pautas, elas não têm nada de republicano, ela não tem nada de democrático, ela não tem nada de humanizante. E essas pautas, aliás, essa ideologia, né, ela compactua, e esse é o grande problema, né? Ela compactua com ditaduras, ela alimenta e provoca e financia ditaduras pelo mundo quando lhe interessa. Mas o discurso, pode observar, o discurso, Lamartine, é sempre pela democracia e pelo bem comum. E mesmo quando invade um outro país, é para salvar os menos favorecidos, né? Então, essa ilusão que se cria, né? A gente tem aí vários exemplos de ditadura, uma delas é Salvador Allende aqui na América, que é alimentada e sustentada pela supremacia branca, pelo imperialismo unilateral. Nós vamos ter o próprio Iraque. No Iraque, as políticas lá desenvolvidas por anos foram de interesse deste mesmo grupo, né? Então, que alimenta a ditadura, alimenta o fundamentalismo quando isso lhe interessa. Quando não lhe interessa mais, ele usa o discurso inverso. Ele vai entrar lá daí para combater a ditadura, vai entrar lá daí para combater o fundamentalismo, e essa é uma das desculpas utilizadas, né? Não tô aqui querendo defender essa ou aquela, mas demonstrar que existe todo um interesse, como disse o Lamartine, as coisas não acontecem por acaso, existe sempre um interesse muito bem planejado, muito bem pautado e discutido nas mesas redondas do imperialismo neoliberal, se a gente pudesse usar essa expressão, né, do neoliberalismo dos últimos anos. O neoliberalismo nunca teve tão impactante, tão forte como a gente está percebendo agora, nesses últimos anos. E aí eu fico me questionando, né? Para que serve a ONU? Para que serve a ONU? A ONU foi criada lá atrás e tinha um objetivo, né? Um objetivo que era, primeiro, defender os interesses daquele bloco. Ok. Mas, já na sequência, defender também que as guerras não se proliferassem pelo planeta. Que as guerras não atingissem os menos favorecidos. E aí tem um padrão, toda uma proposição, né, de manter a paz. E aí eu posso fazer e utilizar-se da ONU, esse mesmo grupo utiliza-se da ONU quando se sentem ameaçados. E aí precisa vir aquilo que o Lamartine disse, aí precisa vir os acordos, né? Se não dá para invadir, então é preciso que haja acordo. Qual acordo? O acordo que beneficia o mesmo grupo. E aí precisa do apoio da ONU para fazer esses acordos e tal. Mas quando isso não interessa, né, aí também a ONU fecha os olhos, né? A ONU
Porque, olha só, entraram aqui na Venezuela. Bom dia, Neuza, lá de Chapecó, a dona Leodália, aqui da região serrana, curitibanos, bom dia. Né? Então, entraram aqui na Venezuela, mataram centenas de pessoas, sequestraram o líder deles. E ninguém fez nada. Ficou tudo por isso mesmo. Né? Destruíram a Palestina, a faixa de Gaza ali. Um povo já sofrido, como disse o Lamartine, sem apoio nenhum, já com escassez de água, de alimento. Né? Tacaram fogo, destruíram tudo. E depois que destruíram tudo, isso que eu acho mais triste ainda, né? E depois que destrói tudo, aí entra lá com a bandeira da paz, com a bandeira da Cruz Vermelha, e se coloca como salvador. Olha que desaforo. E se coloca como salvador, como bálsamo para aliviar a agonia. E agora a gente está vendo aí Líbano, Irã, todo mundo envolvido nessa nojeirada que tem apenas um interesse: a hegemonia da supremacia branca, a hegemonia do capitalismo administrado pelo trumpismo. Trumpismo é uma coisa horrenda, uma das piores coisas, talvez, não quero aqui exagerar, mas muito próximo daquilo que foi o nazismo, pelas atitudes que a gente vem percebendo. É terrível, mas as pessoas não estão admitindo. Aliás, tem gente aplaudindo, Lamartine, as atitudes do trumpismo no mundo. E isso é assustador. Devolvo a palavra aí para o amigo. Pois é, João. Tem uma série de coisas, né, João? São acontecimentos em escala. Não é uma coisa que acontece de imediato. Quando a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan estabeleceram em comum acordo uma regra econômica que se convencionou chamar o novo movimento liberal, ou que se oficializou como neoliberalismo, o primeiro pressuposto que eles tinham é que o Estado era um peso. As nações eram um peso. As nações, o Estado não podia se intrometer em nada. Tudo seria regulado pela lógica do mercado. A lógica do mercado sabia quem podia comer, quem não podia comer, quem podia se vestir, quem não podia se vestir, quem podia calçar, quem não poderia calçar. Enfim, ela regula essa lógica, ela deu uma dinâmica existencial carregada de ambiguidade. Porque, ao mesmo tempo em que tira de uns, e tira mesmo, ela transfere para poucos. Ela transfere para poucos. Hoje, no mundo, 6 grandes corporações empresariais, elas têm 95% do PIB de 8 bilhões de pessoas no mundo. Quatro grupos empresariais têm mais que toda a população do planeta. Ontem eu estava, por acaso, vendo o Jornal Nacional e estava assistindo a volta dos caras lá que foram à Lua. E você precisa ver o êxtase, o frenesi, a catarse dos apresentadores, explicar essa grandiosidade humana. Você pega 4 pessoas, coloca dentro de um tubo, leva para o espaço, diz que dão a volta na Lua e depois voltam para a Terra. Já tem uma contradição aí, porque há 50 anos atrás, com zero tecnologia comparada a hoje, eles desceram à Lua. Hoje, com toda a tecnologia que tem, não pousaram na Lua. Coisa estranha, né? Mas, enfim, você tira 1 hora do telejornal, desaparecem as guerras, desaparecem as destruições, desaparecem os assassinatos, desaparecem as perversões, desaparece tudo que Trump fez com as meninas, com as crianças, junto com o Epstein e o grupo dele, para
você ficar, para que o mundo fique boquiaberto, celebrando a pousagem de uma cápsula espacial que fez uma viagem de grande sucesso, que custou aproximadamente 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Enfim, são as coincidências existenciais do neoliberalismo. E essa precarização, você precariza a vida e você alavanca o lúdico, o imaginário. Tá? Quando você tem uma crise dessa, o que a extrema-direita faz para chegar ao poder? Você tem uma classe que já está fragilizada economicamente, miserabilizada até, e no segundo momento, você tem uma classe média pseudo-intelectualizada, semi-analfabeta, ou analfabeta por completo, que se torna receptora dessa mensagem, por quê? Se você não tomar cuidado com aqueles miseráveis lá embaixo, eles vão tomar tua casa, eles vão tomar teu dinheiro, eles vão ocupar teu espaço, eles são violentos. E aí você define a catarse. Basta você ver, por exemplo, quem que movimentou bilhões de reais aqui nas campanhas da extrema-direita do Bolsonaro. A classe média rica. Pessoal do agronegócio branco, da agropecuária, empresários, velhos brancos analfabetos, que têm pessoas que administram seus negócios, suas corporações, que se fosse entrar no mercado como empresa, não sobreviveria, porque eles são dependentes do Estado em 80% de tudo, porque nem imposto eles pagam, são os mais endividados do Brasil e os que não pagam nenhum tostão de imposto. É essa classe média que fomenta, olha, vai tirar tua casa, vai tirar tua escola, você não vai mais na faculdade, você não vai fazer isso, você não vai ter médico. Tudo, eles fomentam essa situação e criam um caos social em que eles avançam em cima da massa desinformada e os transformam em eleitores profícuos dele. Eles conseguem dominar pelo medo. Ou seja, os medrosos intimidam os mais medrosos. A gente está cansado de ouvir que o comunismo vai tomar tua casa, o comunismo vai tomar teu carro. Não, quem vai tomar teu carro, quem vai tomar tua casa é o banco. Você vai lá, financiou um carro, se você não pagar, ele é recolhido. Você financia uma casa, se você não pagou, essa casa é retirada de você. Mas eles conseguem vender para a sociedade que é um modelo político, ideológico, diferente de administrar a sociedade, que vai lhe tirar tudo. Então, esse processo, ele cria um vazio simbólico na existência da pessoa, que ela passa a ter medo de tudo o que eles narram, porque eles dão garantia de que o que eles estão falando é verdadeiro. Você vai perder tudo, você vai ser destruído, você não vai ter lugar para morar. E hoje, na imagem do trotskismo, isso reaparece e se reafirma de uma maneira extraordinária. Reaparece de uma maneira extraordinária. Essa complexa realidade construída pelo neoliberalismo alimenta o desespero. E o desespero lhe traz votos, lhe traz sustentabilidade, moralidade. Né? E você veja, por exemplo, o outro lado perverso dessa situação. Você vê que nos últimos 2 meses explodiram pesquisas eleitorais, estabelecendo condições que já estão praticamente definidas. Então, tudo isso faz parte de um jogo, não é só um jogo político, não é só um jogo psicológico, ideológico, é um jogo psicológico, psicossocial, que define o comportamento do sujeito. Isso é a imagem do trumpismo, isso é a imagem do bolsonarismo, isso é a imagem da extrema-direita em todo o mundo. Eles conseguem estabelecer essa situação. E isso é importante. A gente compreender que nós, aleatoriamente, nós não temos argumento para contrapor uma massa assim. Eu defendo a minha posição aqui dentro do Cerrito.
Mas eu não tenho condição de fazer um enfrentamento com uma massa que já está absorvida por esse conceito pré-estabelecido, essa situação. Então, essa sociedade espetacularizada pela mídia e agora pela rede social, ela é que dá os contornos, ela que dá o contorno de uma realidade. E você não tem ferramenta ideológica para fazer o enfrentamento disso. Então nós estamos diante de um desafio. Ou nós ajustamos uma linguagem próxima da deles, o que, no meu entender, é um horror, ou podemos sucumbir porque nós não conseguimos falar a linguagem deles para a população. Primeiro, porque a gente não vai saber mentir. Segundo lugar, porque a gente não ilude. E terceiro, porque a gente tem caráter, tem moral e tem história. Coisa que eles não têm. Então, isso precisa ser colocado. Um abraço para Lu Santiago. Obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda sempre. É isso, João. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, Lamartine nos ajudando. Um abraço também para o Jair Coelho, que já é parceiro nosso, né? Ele que fala, se eu não me engano, lá de... Como é que é o nome? Do litoral, né? Jair está no litoral. Tá lá Escreve aí para nós, Jair. Ou entra aí. Itapema, acho que é Itapema. Itapema. A Lu não sei de onde. Né? Por que eu falo isso? Porque eu citei ali o local de onde fala a Neuza, a Leodália, né? O Jair também. E aí temos aí a Lu também nos agraciando com a sua presença, com a sua fala. Lembrando que você que quer entrar aqui, tem interesse, né, de participar desse debate, né? Você é nosso convidado especial, nós temos grande interesse que você entre e participe junto conosco dessa roda de conversa que é o Pingo de Cultura. Né? Então, você que tem interesse em discutir esses tipos de pautas, né? Você é nosso convidado especial. Um abração também ao Edgar, ele não comentou aqui, mas o Edgar está sempre nos acompanhando, já participou de algumas falas conosco, ele disse que está sentindo falta, diz, mas não fique sentindo falta. Venha conversar conosco, Edgar, sem problema nenhum. Você foi muito bem-vindo nas que você pôde participar, assim como tantos outros que já participaram aqui, não vou citar nome, pode ser que a gente esqueça de alguém, né? Mas é importante, para nós é muito rico, quando alguém diz, viu, posso entrar aí também para conversar? Né? A gente aqui fica muito agradecido com a participação de vocês, né? E hoje o tema ele é um tema doído, um tema sofrido que envolve questões geopolíticas, né? Ações unilaterais de poder econômico e a ideologia neofascista, que a gente vem chamando assim, né? Muito impactante no mundo, inclusive aqui em Santa Catarina, a gente tem isso, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o nosso governador, ele vem trazendo pautas inconstitucionais, antidemocráticas, tentando ganhar like aí, né? Por quê? Porque tem uma galera aqui em Santa Catarina que apoia esse tipo de infame, né? Porque isso é coisa infame. A mais impactante delas foi o fim das cotas raciais aqui no estado. E agora, Lamartine, pasme, diz que vai multar, não sei, é o que comentaram aí, eu não cheguei a ouvir a fala dele, mas estão comentando aí nas redes sociais que ele vai multar a escola que trabalhar a questão de gênero. Meu Deus, a escola que não tratar da questão de gênero é que está desrespeitando uma proposta de educação emancipadora. E aí eu vou multar a escola que tratar das questões de gênero. E quando eu falo de questões de gênero, eu estou falando do tratamento do homem e mulher, da conscientização e valorização, tanto do homem quanto da mulher, na sociedade de forma justa e imparcial,
que promova a paz, né, e combata, por exemplo, a violência doméstica, muito impactante aqui no Estado, que, inclusive, gera em números assustadores de feminicídio. Então, mais que nunca, o Estado, na verdade, precisava, sim, estar dizendo, nós vamos ter que tratar da questão de gênero, sim, com mais impacto, com mais compromisso e responsabilidade. Ao invés disso, né, nós vamos na contramão dessa necessidade, né? E isso é, sem dúvida nenhuma, uma das propostas da extrema-direita sem vergonha e infame que a gente tem visto no Brasil. Vou passar para o Lamartine para eu poder me livrar um pouco dessa tosse aqui. Lamartine, toma conta aí, contigo. Ô, João, tudo isso, ela funciona de uma maneira extremamente interessante, que nós chamamos de crise da verdade, ou a pós-verdade. O que é verdade no século XXI? Nós não sabemos mais o que é verdade, o que é mentira. Tal é a instantaneidade do processo, tal é a instantaneidade como tudo acontece. De repente, você está vivendo uma situação, você vira as costas e volta outra vez, imaginemos, para o tubo da televisão, você se depara com outra coisa completamente oposta àquilo que você está defendendo. Então, essa crise da pós-verdade é uma crise que, ao mesmo tempo que você existe, você já não existe. Porque aquilo que você defendeu há um tempo atrás, hoje não serve mais. Essa lógica de você refazer, desfazer e refazer, você cria um caos identitário. E a falta de identidade, a falta de uma performance estrutural, uma performance categórica, afetiva, interpretativa, você cria uma sociedade nômade intelectualmente, ou seja, ela não define o que é verdade, o que é mentira, o que é valor, o que é desvalor. Né? E esses fatos, ao serem dilacerados em verdades localizadas, eles criam situações disputadas, dados relativizados, especialistas, muitos do vazio, que no primeiro momento são acreditados e no outro são desacreditados. Eu entendo dessa maneira. As narrativas emocionais, elas substituem possíveis evidências de realidade ou evidências da realidade. Então, você vive hoje um momento, para fazer o contraponto, você precisa provar que o que está sendo posto não é verdade. Mas, para isso, você precisa repetir. E como você vai repetir uma coisa, vai interpretar uma coisa que há 2 minutos atrás existia, agora não existe mais. Né? As máquinas de distribuir mensagens instantâneas, elas são assim. Naquele momento está uma verdade, aí já vem outra e desfaz. Então, retira toda a possibilidade de uma conversa racional, tira toda a possibilidade de pressupostos onde a ética, a razão, os princípios humanos do direito à vida sejam privilegiados. Porque não há tempo. Você está submetido a um determinado padrão de instantaneidade. Eu, por exemplo, eu não consigo definir um tema, eu não consigo raciocinar, e eu vejo uma matéria na televisão, ou leio um blog, ou leio um site, ou vejo no Instagram, no Facebook, eu vejo um negócio, e instantaneamente eu já tenho resposta para aquilo. Eu não tenho, isso é impossível. Eu não tenho competência intelectual para isso. Eu tenho que pegar aquilo, eu maturar, e é um meio-dia, um dia, e pensando, escrevendo, pesquisando, para ver como que aquilo se formulou. Eu não consigo. Quem consegue fazer isso é gênio. E hoje nós estamos cheios dessa genialidade. Você publica uma coisa lá,
em segundos já tem milhões de respostas. Eu não consigo ser dessa maneira, me perdoem. Eu sou um cara limitado. Eu sou um cara frágil intelectualmente, assim vamos dizer. Eu não consigo assimilar tanta competência intelectual como a inteligência artificial que produz as coisas praticamente instantâneas. Então, isso interfere no nosso cognitivo. E a gente passa a não se encaixar em bolha nenhuma. Eu não consigo me encaixar nem nas bolhas da esquerda, nem nas direita, porque ao mesmo tempo em que você tem um discurso, você não tem nada. Da direita é pior ainda, né? Porque você não sabe como que as coisas vão se afixar. Eu estava acompanhando, mesmo a camada essa semana, eu estava acompanhando alguma coisa. Por exemplo, o PT, vou usar o PT aqui como exemplo, tinha fechado acordo que teria candidatura própria no Rio Grande do Sul. Hoje de manhã eu levantei e estava olhando alguns informativos, o PT vai apoiar a neta do Leonel Brizola. Já mudou tudo o panorama. Já mudou todo o panorama. Então, as coisas se transformam quase que instantaneamente. E como que você vai interpretar isso? Você não tem espaço, porque você não tem com quem debater, você não tem com quem trocar ideia. As coisas parecem que já vêm mitigadas, prontas, estabelecidas. E isso fica terrível. Isso nos afeta. Porque o problema não é só a economia. Nós não somos miserabilizados só pela questão econômica, monetária. Nós somos afetados por outros modelos de economia. Nós somos afetados pela economia simbólica, que é a economia do nosso corpo, a economia do nosso sentimento, a economia da nossa cultura, a economia do nosso lazer, a economia da nossa forma de se dialogar com a sociedade. São questões econômicas também, que interferem na nossa existência. Nós não somos frutos e sofremos por causa do pecado capital. Nós sofremos porque, ao inexistir o capital, nós somos influenciados por outras culturas que vêm do capital. Porque é o capital que produz a música, que produz a telenovela, é o capital que produz a literatura, é o capital que produz a arte, e todas elas são produzidas dentro de um espectro em que atraia um determinado público que dê vazão àquilo que eles produzem. Basta ver como que são tratadas a produção das novelas, a produção dos filmes, os programas. Você vê o que a Rede Globo fez essa semana? Nós temos que Deus, Pátria e Família, né? O que a Rede Globo fez? Pegou uma pessoa que eu, no meu entender, me desculpe, é uma semi-analfabeta, que passou a vida inteira iludindo crianças, depois foi trabalhar com adultos, e foi fazer um programa chamado Família. E qual é um dos slogans da campanha da extrema-direita esse ano? Nós pela família. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é algo estrategicamente estabelecido. Vocês entenderam? Então, isso leva a mudança demográfica, ou seja, não é mudança demográfica que você faz da sua cidade e vai para outra. Não é, não. Demográfica é no comportamento relacional internamente, nos espaços internos. Você perde o espaço da hegemonia cultural, porque você não estabelece um valor. Eu brinco muito com as pessoas hoje, né? Você vai numa balada hoje, se essa balada reproduzir essa mesma música amanhã, ela não ser, todo mundo sai da balada, porque tem que ser outra música. O negócio é instantâneo. O negócio é instantâneo. Então, se não for de imediato, você não existe. Então, você tem que... na década de 60, o Orihuaro, ele cunhou uma frase no meio da publicidade chamada "Viva os seus 15 minutos de glória, de felicidade e de prazer". Hoje, você, se tiver 30 segundos de prazer e felicidade dentro dessa captação metodológica do mercado, você é um grande cara, você é um poderoso, porque você conseguiu captar e tirar prazer de uma coisa que durou 30 segundos. Você entendeu? Então, essas coisas, João, a gente tem que lidar com ela com muito carinho. Isso interfere na coisa mais essencial da vida humana,
que é a transformações dos valores. Você modifica tudo e nada acontece. Você pode, por exemplo, normatizar a pena de morte, você pode normatizar o feminicídio. Santa Catarina é campeã. Nós temos 17 mulheres mortas no estado, dos 30 e poucos registrados no Brasil, nós temos mais da metade, só aqui em Santa Catarina. Mas você não vê nenhuma prefeitura, você nem vê nenhuma Câmara Municipal, você nem vê nenhuma emissora local com uma campanha contra isso. Precisa o governo federal fazer uma campanha nacional e que, às vezes, é enrustida aqui em Santa Catarina. Porque nós temos aqui dentro do estado de Santa Catarina, que é uma coisa que faz parte do neoliberalismo também, é uma asepsia higiênica. Você limpar as mulheres que não prestam, as mulheres que vão procurar outra vida, a mulher está casada com um cara que não presta, que só agride ela, leva embora, ela se torna um monstro, ele tem o direito de matá-la. O cara estupra uma menina e ele está no direito de estuprar, porque ela se ofereceu pela roupa que vestia, pela forma com que caminhava. Então, existe uma normalização do horror. O capitalismo cria essa condição. Ele impede o desenvolvimento de outras interpretações, porque essa violência impede. Por exemplo, qual foi a prova de fogo de uma policial lá em São Paulo? Ela teve que matar outra mulher para ser batizada como integrante do batalhão militar masculino. Ela teve que matar. Tanto é que ela assassinou a mulher e ela não tinha câmera que era para mostrar. Até esse poder de indução tem. E isso é uma questão do capitalismo também, porque você precisa de um critério de autoestima, de uma garantia de autoestima perante alguém, perante um grupo, e nem que você faça um horror. Você tem que se estabelecer para você fazer parte. Isso, João, é muito complicado. Então, a gente não discute isso simplesmente no aspecto econômico, no aspecto da guerra. Você experimenta isso também dentro do nosso país, que aparentemente está normalizado, mas muita coisa está anormal no que diz o critério da existência, João. É isso. Muito bem, nós estamos indo então para a nossa parte final da nossa live de hoje, né? Já vamos para as considerações, encerramentos das nossas conversas, e eu só queria reforçar aqui que o estado de Santa Catarina ele está sendo procurado por pessoas que defendem células nazistas. E o nosso estado está acolhendo pessoas que são trumpistas, pessoas que são bolsonaristas, pessoas que são da extrema-direita. O estado de Santa Catarina está acolhendo esse tipo de gente. E o que é que esse tipo de gente oferece? Eu não consigo ver nada. Alguns, inclusive, pelo discurso, Martim, desculpe, que talvez eu esteja exagerando, mas pelo jeito que fala, que se comunica, são analfabetos, semi-analfabetos, porque não conseguem ligar uma coisa na outra, não sabe ligar o lé com o cré, como a gente usa essa expressão, mas ganha voto. Ganha voto. O que é os filhos do Bolsonaro, por exemplo? Já parou para escutar um pouquinho do que eles falam, das ideias que eles têm? Não dá para entender nada, é uma confusão, e talvez seja justamente essa a estratégia. Confundir, né? Não falam nada com nada. Por exemplo, vamos falar do Banco Master, eles misturam, fazem uma confusão. Vamos falar do INSS, menos ainda, né? Para começar, eles evitam falar, mas quando falam, pois é, o filho do Lula. Pois é, o governo Lula. e tentam criminalizar algo que já está dito, já está esclarecido, já está posto que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Hoje ainda escutava aqui um depoimento do relator, né? O relator, aliás, um relator bastante duvidoso, lá da CPI do Banco Master, e ele diz, viu, o cara recebeu a autorização para adquirir o banco no final de 2019.
De lá para cá, ele quadruplicou a sua riqueza, né? Quer dizer, aumentou 4 vezes mais o que ele tinha, né? 4 vezes mais, não, 400 vezes mais o que ele tinha. E isso tudo através de golpe financeiro. Mas ele não fez isso sozinho. E quem que ajudou? E aí agora estão querendo punir quem usufruiu do banco. Então, vamos imaginar aqui, Lamartine, o Banco Itaú, usar a expressão do Banco Itaú, que aqui em Curitibanos ele já não está mais atuando. E eu fui abrir conta no Banco Itaú, usufruir da estrutura, e daí eu tenho culpa no desvio de verbas. Hoje estão fazendo, inclusive, envolvendo pessoas assim, né? Pessoa que não tinha nada a ver, apenas usou um procedimento, um aplicativo do banco, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não dá para a gente misturar as coisas com relação a isso. Afinal de contas, Master era um banco. Muitas pessoas usufruíam dos interesses do banco. Agora, teve gente que participou do esquema de lavagem de dinheiro, de golpe financeiro. Aí é outra história, né? Você não simplesmente foi vamos dizer assim, alguém que usou do aplicativo do banco. Usar do aplicativo do banco não pode ser crime. Ser como é que a gente chama? Ser um cliente do banco não pode ser crime. O crime vem com as provas legais estabelecidas de que você participou do esquema de lavagem de dinheiro e de golpe financeiro. É uma outra questão, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, as casas pernambucanas, acho que era, né? Que também sofreu um golpe financeiro. Então, se eu fui lá na Pernambucana e comprei alguma coisa, não posso querer, não podem querer quebrar o meu sigilo, né? Acho que isso também é uma questão de interesse num ano político, de um ano com muita mentira e ódio inserido, né? A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, né? Principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, para a gente não cair nas armadilhas. Tem muita armadilha por aí, Lamartine, para dar rasteira nas pessoas com pouca informação. Como disse aí a nossa Lúcia Santiago, uma das questões que leva as pessoas a cometer erros é a falta de conhecimento, né? A falta de conhecer a história, de conhecer a política, de ter o que a gente chama de consciência, né? Consciência de classe, consciência política é uma coisa que no Brasil se esqueceu disso, né? Aliás, quando você fala de política com a juventude, ele já diz, não me venha com política. Como não me venha com política? Quer dizer, como é que eu consegui afastar o jovem do estudo, da negociação, daquilo que é de interesse de todos, que é a política? Como é que eu consegui criar uma barreira, né? Não me venha com política. Quando ele fala isso, ele já está dizendo para mim que ele não sabe nada sobre esse assunto. Mas o que é mais grave, ele não quer saber. E aí, não querer saber é muito triste. Dizia um ex-professor meu, né, o saudoso Elori Pouso, ele provavelmente já pegou essa expressão de um outro intelectual, mas ele dizia assim, que é complicado você querer dar água para um cavalo que não está com sede. Que é bem difícil de você dar água para um cavalo que não está com sede. Então, ele usava essa alegoria para dizer que algumas pessoas não adianta você gastar energia com elas. E acho que é um pouco disso que o Lamartine falou. Como é que eu vou... como é que eu vou dialogar com pessoas que já estão com a cabeça feita e que não querem ver outra possibilidade? Não tem jeito naquelas trevas, naquela escuridão que ele alimentou, não tem jeito de acender um palito de fósforo ali, né? Então, ele falava disso e concluía dizendo, se o cavalo não está com sede, ele te derruba dentro da água, ele te joga na lagoa e ele não toma água.
e ele não toma água. Então, isso é um desafio gigantesco, e eu, como professor, Lamartine, muitas vezes me sinto sem forças, né? Como diz você aí, eu não tenho como argumentar com alguém assim, porque, primeiro, não quer. E quando ele se dispõe a falar, ele joga um monte de coisa sem sentido, que não tem relação nenhuma com a realidade, e ele acha que isso que ele disse pode ser considerado como uma razão, um motivo. Uma ideia, como diz, uma opinião, ele diz, né? Essa é a minha opinião, mas ali não tem opinião. Não tem opinião. Né? Mas ele entende que aquilo é uma opinião. Uma opinião é algo baseado em fatos, conhecimentos, né? Não é algo tão simples, como disse o Lamartine, não dá simplesmente para eu jogar ali meia dúzia de palavras se eu não estudei o assunto, se eu nunca li nada sobre aquilo. Como é que eu estou ali colocando, verbalizando algo que não faço a menor ideia do que é, né? E assim eu me despeço por aqui, Lamartine. Deixo aí os últimos minutinhos para você também fazer as suas considerações e fechar a nossa live de hoje. Espero que as pessoas que estão conosco tenham aproveitado bem desse momento. Grande abraço. Ô, João, eu quero ser grato por você. Desculpe hoje eu não estou bem mesmo, sabe? Estou bem, digamos assim, bem maleixo mesmo, como se diz aqui no Sul, né? Mas eu quero dizer, sobre esse tema, nós temos um outro ponto que hoje não deu para tratar, que é a questão de se transformar toda a forma de crime em terrorismo. É uma outra estrutura que está por trás, que faz o mesmo serviço. E a gente pode falar sobre isso também, estendendo um pouco esse tema, porque o trumpismo ele não se encerra aqui, o neofascismo não se encerra aqui, também com esse viés. Nós podemos conversar sobre isso também. João, então, nesse sentido, eu quero deixar para você meu abraço, as pessoas que estiveram conosco, acompanhando e as que vão estar visualizando durante a semana, a nossa saudação. Eu desejo para você, para todos que estão acompanhando, um ótimo final de semana e um ótimo início de semana. Porque a gente tem que terminar bem para começar bem. Se a gente fica amuado hoje, que é sábado, amanhã que é domingo, a gente também está amuado. Porque a felicidade, eu não consigo funcionar como uma rádio FM, a felicidade 24 horas por dia. Entendeu? Então, a felicidade são experiências do cotidiano, não do instantâneo, do cotidiano. E a gente vai se refazendo. Nesse sentido, João, um abraço para você, um abraço para as demais pessoas que estão aí. Fiquem na paz e fiquem na luz. Fechado, João? Valeu, Lamartine. Gratidão por você estar sempre conosco, sempre nos ajudando. Grande abraço. Até a próxima live. Tchau, tchau. Até a próxima.